10h39, já estamos de volta aqui no CBN Campinas desta sexta-feira e agora já em contato com o presidente interino do Conselho de Desenvolvimento da RMC e também prefeito de Jaguariúna, o prefeito Gustavo Reis. Olá, muito bom dia mais uma vez, prefeito Gustavo Reis, aqui é André Berenguel e também estou, como sempre, com Flávio Paradela, mas desta vez lá em home office. Muito bom dia. Bom dia a você, André Berenguel e Flávio Paradela, um prazer estar com você, os ouvintes da CBN. Prefeito, a gente conversou recentemente e no último dia 16, uma terça-feira, houve uma reunião dos prefeitos. Depois dessa reunião também acabou tendo poucos dias depois, 19, em que vocês avaliavam a questão do lockdown, medidas restritivas e tudo mais. E o objetivo naquela época era ir acompanhando a evolução da doença, e pelo que a gente viu, houve, infelizmente, uma evolução em questões de internações, mortes e casos. Recentemente o senhor também já se pronunciou nas redes sociais com relação às barreiras sanitárias e outras medidas. Como o senhor tem visto essa evolução ao ponto de hoje e o que esperar a partir de hoje com essas barreiras sanitárias? Bom, com a antecipação do feriado da cidade de São Paulo e esse feriadão de 10 dias e com a presença de um lockdown também na Baixada Santista, na região de Piracicaba, a região metropolitana de Campinas e os prefeitos se preocupam muito com essa avalanche de pessoas. Só na cidade de São Paulo são 14 milhões de habitantes e mais a grande São Paulo, que possam vir para o interior aqui da região de Campinas. Por isso que nós deliberamos no Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas, de comum acordo, por unanimidade, com os 20 prefeitos, no sentido da gente fazer um grande cinturão de uma barreira sanitária para que essas pessoas tenham consciência que não é o momento de fazer turismo no interior. Nós estamos com os nossos leitos de UTI e também de enfermagem das principais cidades lotados, e muitas pequenas cidades não têm nem leito de UTI, como é o caso de Nova Odessa, Montemor, Santo Antônio de Posse, Olambra e Morungaba. Então, e as outras cidades estão com seus leitos super lotados. No momento, nós temos que inibir a vinda dessas pessoas, porque elas tenham consciência que não é um momento de lazer, não é um momento de fazer turismo, e sim um momento de resguardo, um momento de um sacrifício e de uma união de todos. Não cabe apenas às autoridades, aos prefeitos, aos secretários cumprirem seu papel, se a população também não colaborar e fazer o dever de casa delas. Caso contrário, nós só vamos ter um aumento. Isso, para nós, é fundamental a gente restringir. Por isso que foi criadas as barreiras sanitárias, para impedir ou para dificultar que esses veículos que vêm de São Paulo, da Grande São Paulo, adentrem na nossa região. E com isso, eventualmente, trazendo uma contaminação ainda maior. O que a gente tem que tentar é diminuir o número de leitos que estão na fila de espera do sistema CROSS. Essa é a nossa grande luta. Por isso que nós estamos fazendo uma força-tarefa com todas as guardas municipais, hoje, nesse momento, com a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Falei diretamente com o comandante Nery e ele falou com seus 9 subcomandos para que a gente pudesse ter uma ação integrada no sentido de a gente inibir. Portanto, qualquer veículo que vier de São Paulo, com placa de São Paulo ou da Grande São Paulo, nós vamos abordar os veículos, nós vamos medir a temperatura, já estamos fazendo isso, e também verificar e pedir para que respondam um questionário dizendo qual a motivação das pessoas quererem entrar na nossa região e nos municípios que fazem parte dela. Muito bom dia, prefeito Gustavo Reis, presidente interino, do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas. Até semana passada, a discussão aqui na região era a adoção de um possível lockdown por todas as cidades. E naquele momento, na terça e depois na sexta-feira, os prefeitos decidiram então postergar uma decisão como essa para avaliar os números da fase emergencial colocada em vigor pelo governo do estado. Isso não aconteceu na sexta, houve sim a adoção do que Campinas começou também a fazer, do toque de recolher a partir das 8 da noite, e também agora esse sistema regional por causa do mega feriadão lá em São Paulo, das barreiras sanitárias. Qual é a avaliação então das cidades, pelos números que nós estamos tendo aqui na nossa região, sobre a fase emergencial? Ela está trazendo pelo menos um alívio
ou ainda é muito cedo? Flávio, ainda é muito cedo para a gente poder avaliar, até porque os números do Sistema CROSS e da Delegacia Regional número 7, que é de Campinas, e que abrange os 20 municípios da nossa região, ela vai fechar os dados e os números provavelmente na segunda-feira. A gente tem uma avaliação do que surtiu de efeito essas 2 semanas que o governador do estado de São Paulo decretou de chamada fase emergencial, ou seja, uma fase mais restritiva. E a partir daí a gente vai poder ter uma avaliação em termos numéricos se isso surtiu efeito ou se a gente precisa tomar uma atitude um pouco mais drástica. Naquele momento, na semana passada, nós avaliamos que nós não poderíamos tomar uma decisão em cima de uma resolução, de um decreto que o governador tinha tomado na segunda-feira para mudar isso 2, 3 dias depois, sem saber qual o efeito que isso teria diante da restrição da circulação das pessoas. Porque senão o governador toma uma decisão, 2 dias depois se toma outra decisão, sem avaliar o resultado daquela decisão, é prematuro. E o governador ele tem um grande centro de contingência, de especialistas, de pessoas preparadas para poder editar um decreto, e assim a gente cumpriu e seguiu. O que nós fizemos? Nós mudamos o que estava escrito de toque de recolher, para toque de restrição, para toque de recolher. Aí sim a gente poder restringir um pouco mais, especialmente no período noturno, das 20 horas às 5 horas da manhã, que é o momento onde essas pessoas fazem festa, fazem aglomeração, fazem pancadões, fazem festas clandestinas. Então, o que nós colocamos? Saiu da restrição para toque de recolher. E aí uma operação da Polícia Militar com as guardas municipais. E a gente está atingindo qual público? Aquele público que está disseminando o coronavírus, aquele público que ainda é negacionista e que não entende que nesse momento nós temos uma guerra pela vida e que ele deveria ficar em casa. E ele está festejando, ele está fazendo turismo, ele está tendo lazer. Não é isso. Nós nunca tivemos um sistema tão colapsado como nós estamos tendo agora. Os hospitais, nós temos o dobro do número de internados, o dobro do número de mortes do nosso pior momento da região na época de julho do ano passado. Ou seja, é gravíssimo. Nós temos 30% a menos do número de leitos de UTIs na cidade de Campinas do que nós tínhamos no ano passado, quando nós tínhamos metade do número de contaminados. Então a nossa luta foi para restringir esse horário noturno e a gente poder fazer com que essas pessoas que estão aumentando a contaminação fiquem em casa. E dessa maneira a gente ter espaços de leitos para quem realmente está cumprindo a quarentena direitinho e precisa de um leito. Porque muitas dessas pessoas que saem à noite, às vezes acabam ocupando o leito daquele que está se comportando de uma maneira adequada, mas eventualmente foi contaminado. Então, é essa consciência que a gente buscou restringir. Agora, a partir de segunda-feira, numa nova avaliação dos números fechados dessas 2 semanas, que é um período de quarentena que o governo colocou como fase emergencial, nós podemos ter uma avaliação diferente daquilo que o governo fez ou até acompanhar o que o governo vai fazer. E, prefeito, só para complementar, com esse cenário, eu sei que os números não estão fechados, mas uma prefeitura como Jaguariúna consegue observar a sua própria situação e também conversar com os outros entes do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas. Com tudo isso que o senhor disse, esse cenário que se apresenta, a gente está mais próximo de um lockdown do que a gente estava na semana passada ou não? Flávio, em Jaguariúna aumentou 6% da semana passada para essa semana. Ou seja, houve um crescimento do número de contaminados, houve um crescimento, mesmo com as medidas adotadas. Agora, embora cientificamente se diz que o resultado tem que aguardar um período maior do que essas 2 semanas, porque nós estamos vivendo exatamente as consequências de semanas passadas, é que nós podemos ter uma aferição mais precisa de fato se existe essa necessidade de um lockdown. A gente vê que existe uma pressão muito grande do setor comercial, que está sofrendo, que está ali tendo as suas perdas econômicas, mas há que se entender que todos têm que dar colaboração e que se a indústria precisar colaborar também com o lockdown, como o comércio já está colaborando, deverá ser feito. É preciso ter a compreensão que nós temos que usar de todos os mecanismos e recursos necessários para a gente poder combater o coronavírus. Não adianta a gente ficar negando, achando que tem procedimento de kit, esse procedimento, como eles dizem, uma terapia antecipada, né, um tratamento antecipado, que não tem comprovação científica nenhuma.
a maior comprovação científica que a gente tem é o isolamento social e é a vacina. E é por isso que nós estamos lutando. Tanto que nós já pedimos prioridade para os professores lá atrás, para o governador, e ele agora concedeu prioridade aos professores para serem vacinados, assim como para as guardas municipais, que são pessoas que vão estar... As guardas já estão no front, mas os professores, se voltarem às aulas, precisa ter vacina. Foi uma reivindicação. E estamos lutando também pelo aumento dos números de leitos de UTI, tanto que no AME eu fui diretamente falar com o governador, com o secretário Vignoli, com o secretário de Saúde Jean, e eu solicitei a eles que aumentasse o número de leitos do AME Campinas, que é tão importante para o sistema CROSS da nossa região. Tinham 5 leitos apenas, aliás estava fechado, então nós conseguimos que implementasse 25 leitos de UTI no AME e 5 de enfermaria. É pouco, nós precisamos de mais, então já solicitamos que tenha 40 leitos de enfermaria, já fizemos essa solicitação via o Conselho da região metropolitana de Campinas. Então, estamos lutando para aumentar leitos, estamos lutando para que a gente tenha os remédios necessários para intubação. A Cristália acabou vendendo de maneira obrigatória para o governo federal a grande parcela dos seus produtos. Isso nos preocupa, porque os hospitais já estão no limite de medicamentos para intubação e nós precisamos. Temos respiradores que vieram desde dezembro do ano passado, são 36 na nossa região, que vieram da Turquia e eles estão quebrados, e apenas uma empresa em nível nacional tem a capacidade de fazer assistência técnica, e essa empresa não vem da assistência técnica. Levei isso ao secretário Vignoli também, e estamos solicitando recursos financeiros. Cada prefeito, cada município está gastando de onde não tem para investir no combate ao coronavírus. Então nós estamos já em dificuldades financeiras, dificuldades de insumos, dificuldades operacionais, porque também nós não encontramos material humano para a gente aumentar o número de leitos de UTI nos nossos hospitais, nos nossos pronto-atendimentos, nas unidades de campanha. Então a dificuldade é de guerra, é uma dificuldade de guerra. Então, se não houver a colaboração da população, a tendência é que isso acaba se tornando ainda pior, e que acaba se agravando ainda mais. E essa é a realidade dos 20 municípios que a gente tem aqui na região metropolitana de Campinas. Na reunião com os prefeitos, foi unânime, todos os prefeitos, até quem estava um pouco melhor, como era Cosmópolis, há uma semana atrás, a informação que eu tive do prefeito Júnior Filisbino é que ele está com 100% já. Então ele tinha uma condição melhor, já não tem mais. Olambra, da mesma maneira, tinha uma condição, já não tem mais. Ou seja, todos nós estamos lotados nos nossos pronto-atendimentos, nas nossas unidades de campanha e nos nossos hospitais. Prefeito Gustavo Reis, até antes de fazer a pergunta, acaba de chegar a informação aqui, que já era bola cantada também, que o governador João Dória, ele deve anunciar mesmo na coletiva de logo mais a prorrogação dessa fase emergencial por mais 15 dias, vista a situação, né, que todo o estado de São Paulo atravessa. Mas o que eu quero perguntar para o senhor é com relação até o que o senhor acabou de falar com relação a essa situação das UTIs. Mesmo antes da pandemia, é fato que municípios da região, até os de porte menor, a gente pega Morungaba, Olambra, né? Sempre tiveram poucos leitos de UTI, porque era o que precisava ou demandava para situações de rotina. Aí veio esse tsunami da Covid, explodindo a necessidade de UTIs e num ritmo acelerado. O senhor, essa semana, até falou, né, nas redes sociais, de um hospital de campanha regional. O senhor também falou que tem conversado junto ao governo de São Paulo. Esse hospital de campanha regional seria algo externo a unidades de saúde ou seria acoplado, seria anexado a hospitais já em algum desses municípios? Tem alguma informação dessa? André, a cidade de Nova Odessa, a cidade de Montemor, de Olambra, de Morungaba, de Santo Antônio de Posse, nunca tiveram UTI. Então, o que eles têm? Um pronto atendimento. E eles acabam demandando do Sistema Regional de Saúde do CROSS para enviar os seus pacientes. Portanto, de 20 cidades da região metropolitana, eu citei 5 para você, que não têm UTI. E eu digo mais, elas são cidades até menores que Jaguariúna. E Jaguariúna também nunca teve UTI. Até o advento dessa pandemia, nós nunca tivemos na nossa cidade uma UTI. O que nós conseguimos em Jaguariúna, depois de muita luta, é 6 UTIs serem homologados pelo Ministério da Saúde. Lá no ano passado, depois eu consegui mais 2, fomos para 8, e agora recentemente eu consegui mais 7, ou seja, Jaguariúna tem 15 UTIs. Eu estou montando com recurso próprio mais 5 UTIs, ou seja, eu tenho 20 UTIs em Jaguariúna. Nós estamos falando de uma cidade de 60 mil habitantes. Agora,
Imagine você numa cidade com 1.200.000 habitantes como Campinas, e nós conseguimos agora, depois de muita luta, a abertura do AME com 25 UTIs. É muito pouco, nós precisamos de mais, e por isso que vem essa alternativa do hospital de campanha, onde já existe uma estrutura montada na cidade de Santa Bárbara do Oeste, como foi sugerida pelo prefeito e oferecida ao Estado. Ou seja, a gente aproveitar que já existe uma estrutura montada, o que facilita e agiliza a implementação da UTI, porque ela já tem uma estrutura de alvenaria, já tem a ligação elétrica, e isso faz-se mais rápido, assim como o Sumaré fez. Também que tinha lá um hospital particular e conseguiu lá com a Mil a liberação e já entrou para o sistema CROSS também em Sumaré. Então, a minha luta, quando eu estive com o secretário Marco Vignoli e com o Jean Gardenstein, que é o secretário de Saúde, eu solicitei, em nome dos 20 prefeitos da região metropolitana, que nós tivéssemos um hospital de campanha regional para atender essa fila tão grande que é do CROSS, que há 3 semanas atrás nós tínhamos 100 pacientes aguardando por uma vaga no sistema CROSS. Hoje nós temos 360 pacientes aguardando por um leito na vaga do CROSS, e esse tempo de espera é o que vai definir se a pessoa vai viver ou se ela vai morrer. Por isso que é fundamental a gente ter agilidade do governo estadual para que a gente tenha a possibilidade de atender mais rapidamente as pessoas. Então, o hospital de campanha, preferencialmente, deve ser já numa estrutura de alvenaria já montada, sem aquele perfil que é montar tendas e barracas, que vai demorar muito mais tempo. Mas é importante a gente compreender que nós nunca deveríamos ter desmontado os hospitais de campanha. A cidade de Campinas, a cidade de Hortolândia e a cidade de Sumaré, elas absorviam no ano passado uma demanda muito grande de pessoas e de moradores dessas cidades que iam para o hospital de campanha do Ibirapuera, ou seja, eram absorvidos por aquele hospital de campanha. Depois o governo desmontou o hospital de campanha. Isso foi muito ruim, porque nós estamos falando de Sumaré, que é uma cidade grande, nós estamos falando de Hortolândia, que é uma cidade grande, e de Campinas. Então, muitos desses pacientes eram encaminhados para lá. Hoje não mais, porque já não existe mais hospital de campanha. Em Jaguariúna, eu fiz uma unidade de campanha de 400 metros quadrados. Eu nunca desmontei, porque tem muita gente que fez, gastou dinheiro para montar, gasta dinheiro para desmontar e vai ter que gastar dinheiro agora para montar novamente. Nós sempre mantivemos a nossa unidade de campanha montada para ter uma economicidade e para também aguardar a gente ter uma calmaria na pandemia e a gente estabilizar, coisa que nós não tivemos. Tivemos uma impressão que isso pudesse acontecer no mês de outubro, no mês de novembro. Mas logo voltou a crescer em dezembro, em janeiro, em fevereiro nem se fala, em março ainda pior. Então, foi nesse sentido que a gente buscou esse hospital de campanha e nós estamos aguardando uma resposta do Estado, e eu venho cobrando o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. Ele participou de uma reunião dos prefeitos da RMC de maneira virtual, mas se comprometeu a encontrar soluções. E há que se elogiar que o governo do Estado de São Paulo é o único que está e lutou muito pelas vacinas, que está ajudando muito a gente combater essa pandemia. Há que se elogiar esse trabalho tão importante do governo de São Paulo na questão das vacinas e do Instituto Butantan. Ok, quero agradecer mais uma vez Gustavo Reis, prefeito de Jaguariúna, também presidente interino do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas. Mais uma vez, muito obrigado em atender a CBN Campinas. Um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço você, André, e também ao Flávio Paradella, e dizer que nós estamos aqui em oração para o nosso presidente Ângelo Perugini, que é o nosso querido prefeito, que está internado em estado gravíssimo e há muitos dias, mas aqui as nossas orações, que Deus abençoe, que ele possa se recuperar e possa voltar ao comando da nossa região. Aqui eu assumi como vice-presidente, mas as nossas orações a ele. Muito obrigado e força para todos nós, e só com a colaboração da sociedade, da população, é que nós vamos, junto com as autoridades, superar essa pandemia. Obrigado, bom final de semana para vocês. Sem dúvida, obrigado, prefeito.